Rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa sexta-feira maravilhosa. Sextou! Coisa linda, meu Deus. Vamos aqui iniciar os trabalhos falando sobre a rodada de quinta-feira. Tivemos poucos jogos, foram apenas 6 joguinhos na rodada de ontem. Separei aqui os destaques de cada um desses jogos pra gente dar uma comentada. Antes de tudo, meu parceiro, faz o seguinte, deixa seu like, se inscreve no canal, que é muito importante, tá? Ajuda muito o meu trabalho, faz com que o canal chegue sempre mais longe, então dá essa moralzinha, tá bom? Vamos lá, galera! Começando aqui com a vitória do New York Knicks pra cima do Boston Celtics por 120-117 no overtime, meus amigos. No overtime e no TD Garden, o que torna a vitória do Knicks ainda maior. Vamos lá. No primeiro período, cara, o Knicks teve 6 minutos iniciais não muito bons, né? O Celtics amassou o Knicks nesses 6 primeiros minutos, né? Conseguiu meter 20-7, né? Na primeira metade do primeiro período. Só que depois desses 6 minutos ruins, o Knicks cresceu no jogo, né? O Julius Randle, inclusive, foi muito bem, meteu 14 pontos e diminuiu a diferença para apenas 8 pontinhos no final do primeiro quarto. No segundo quarto, o Immanuel Quickley veio bem demais do banco, ele meteu 15 pontos vindo do banco, e o Knicks conseguiu assumir o controle do jogo. Só não foi pro intervalo na vantagem, porque nos minutos finais, o Jason Tatum e o Jaylen Brown mataram bolas importantes que fizeram o Celtics ir pro intervalo na frente. Mas assim, o Knicks estava controlando o ritmo do jogo. E aí, no terceiro período, esse controle de jogo do Knicks finalmente resultou na liderança do jogo, né? Tendo o Julius Randle e o Jalen Brunson com volume altíssimo de jogo, o Knicks finalmente conseguiu assumir a liderança e deixou o Celtics nas cordas, cara. O Celtics simplesmente sobreviveu no terceiro quarto. O Randle meteu 14 pontos e o Brunson meteu 13, cara. Os dois foram sensacionais. E aí, no quarto período, foi onde o Celtics conseguiu reagir, cara. A defesa do Celtics foi muito bem, limitou o Knicks a apenas 19 pontos. Foi o período onde o Knicks pontuou menos em todo o jogo, desconsiderando, obviamente, o overtime. A defesa do Celtics foi muito bem. E no ataque, o Jason Tatum colocou o ataque nas costas, meteu 11 pontos e nos últimos segundos conseguiu empatar o jogo e quase virou, tá? Ele conseguiu ali uma separação muito bonita na média distância, só que acabou errando o arremesso e no rebote o Robert Williams foi bloqueado pelo Jericho Sims. Mas jogo foi pro overtime dentro do TD Garden com o Celtics fechando bem o jogo. Tudo, né, conspirando para uma vitória do Celtics. Pois é, não foi o que aconteceu. O Celtics até abriu 5 pontos nos primeiros minutos, só que depois de uma bola de 3 do Julius Randle e do RJ Barrett, o Knicks conseguiu assumir a liderança da partida e faltando exatos 7,6 segundos, o Jaylen Brown foi para a linha do lance livre com o Celtics perdendo por apenas 1 ponto. Se ele mata os 2 lances livres, o Celtics conseguiria a vitória, mas a pipocada veio, meu amigo, a pipocada veio e o Jaylen Brown errou os 2 lances livres. Exatamente, ele errou os 2 lances livres. E aí, né, o Knicks simplesmente controlou o jogo até o final. Ainda teve um bloco maravilhoso do Jalen Brunson na última posse. E o Knicks garantiu a sua 27ª vitória, enquanto o Celtics teve sua 15ª derrota, né? Destaques do jogo foram, pelo lado do Knicks, Jalen Brunson com 29 pontos e 7 assistências e o Julius Randle que meteu 37 pontos. Grande performance, tá? Do Julius Randle. Pelo lado do Celtics, cabe destacar o Jason Tatum, que meteu 35 pontos e 14 rebotes. Jogou demais o Jason Tatum, mas não foi suficiente, né? Detroit, cara, essa aqui foi surpresa. E vou te falar, tá? Essa foi uma rodada que quebrou a banca de geral nas casas de apostas, porque vou te falar, que teve de zebra foi brincadeira. Essa aqui pra mim foi a maior de todas.
que foi o Detroit Pistons vencer o Brooklyn Nets, cara. Detroit meteu 130-122 e vou te falar, viu? Venceu e venceu bem. Venceu bem. Ó, no primeiro tempo, o Pistons teve mais volume de jogo que o Nets, atacou muito bem em transição, agrediu muito o garrafão do Nets, que não foi bem protegido pelo Claxton, e aí vai a crítica ao Claxton. E o Detroit só não foi pro intervalo vencendo porque o Kyrie Irving foi absurdo, né? Individualmente o Kyrie foi bizarro, meteu 18 pontos, 3 bolas de 3 e graças a ele, exclusivamente a ele, o Nets foi pro intervalo vencendo por um pontinho, mas o Pistons melhor no jogo. No terceiro período, aí sim o Pistons conseguiu ser soberano, né, cara? O Kyrie não conseguiu salvar, até meteu ali 10 pontos, mas não conseguiu salvar, enquanto o Pistons, meu amigo, teve um Jaden Ivey e um Saddiq Bey muito produtivos, né? O Jaden Ivey meteu 5 assistências, Saddiq Bey guardou 15 pontos, deitaram na defesa do Nets e o Pistons, além de ter virado, conseguiu abrir 12 pontos de vantagem. 12 pontos de vantagem. E aí, no quarto período, mesmo com o Kyrie metendo 12 pontos, o Sumner vindo bem do banco, Nets não conseguiu tirar a diferença, o Pistons sobreviveu muito bem e conseguiu somente a sua 13ª vitória, enquanto o Brooklyn teve sua 19ª derrota, segunda derrota seguida. Destaque do jogo, individualmente foi o Kyrie Irving, meteu 40 pontos, foi absurdo, mas não foi suficiente para dar a vitória para o Nets. Do lado do Pistons, eu quero destacar o Saddiq Bey, que meteu 25 pontos. Interessante o Saddiq Bey crescendo de produção há apenas algumas semanas da trade deadline, né? Conveniente no mínimo, conveniente no mínimo. Charlotte Hornets, essa aqui foi outra surpresa, hein? Charlotte Hornets venceu o Chicago Bulls por 111-96, cara. O Chicago foi bem abaixo durante todo o jogo. Só que chegou no quarto período com chance de vencer. Mesmo tendo sido pior que o Charlotte, o Chicago conseguiu sobreviver até o quarto período. Só que aí, no quarto período, no período final, no quarto final, Chicago simplesmente foi atropelado, não conseguiu resistir. O Charlotte meteu simplesmente uma parcial de 34-17 e conseguiu a sua 14ª vitória, enquanto o Chicago teve sua 26ª derrota. Essa foi dura, hein? Perder para o Charlotte Hornets é doído, hein? É doído. Bom, destaques aqui do Charlotte foram Terry Rozier com 28 pontos e o LaMelo Ball, né? LaMelo metendo 15 pontos, 11 rebotes e 8 assistências, tá bom? Caramba, me surpreendeu muito essa vitória do Charlotte, viu? Cleveland Cavaliers teve uma vitória tranquila para cima do Houston Rockets, 113-95, mesmo sem o Donovan Mitchell. Cleveland não teve muitas dificuldades e a vitória foi construída já no primeiro tempo, né, cara? Tendo o Evan Mobley e o Darius Garland com volume altíssimo de jogo, o Cleveland foi para o intervalo vencendo por 74-48, uma vantagem enorme que foi muito bem administrada no segundo tempo, onde o Houston em nenhum momento sequer ameaçou tirar a vantagem do Cleveland. No final, Cleveland conseguiu sua 30ª vitória e Houston sua 38ª derrota na temporada. Destaques do jogo foram a dupla Garland e Mobley, né? O Garland meteu 26 pontos e 9 assistências e Mobley 21 pontos e 10 rebotes, tá bom? Los Angeles Clippers também teve uma vitória tranquila para cima do San Antonio Spurs. Somente o Clippers e o Cleveland que conseguiram escapar das zebras, tá? Todos os outros times acabaram sendo vítimas das surpresas da rodada. Clippers não teve dificuldade nenhuma em vencer o Spurs, 138-100. O Kawhi e o Paul George jantaram com farofa a defesa do Spurs. O Kawhi terminou com 27 pontos, o Paul George terminou com 35 e o Clippers conseguiu sua 27ª vitória sem nenhuma dificuldade. San Antonio embalou sua 35ª derrota. E para fechar, vamos falar de outra zebra, que foi a vitória do Dallas para cima do Phoenix. Aí você me fala, nossa Luiz, mas zebra? O Dallas tem mais time que o Phoenix, não? Então,
No papel, sim, só que na prática, o Dallas acabou ficando com menos time do que o Phoenix, porque nos 3 primeiros minutos perdeu o Luka Doncic. O Luka sofreu uma lesão no tornozelo, teve que deixar a partida nos minutos iniciais e não voltou mais. Então, sem o Luka, o Phoenix, que estava jogando em casa, é muito melhor do que o Dallas. Mesmo sem o Devin Booker, mas estava ali Chris Paul, Cam Johnson, Michael Bridges, DeAndre Ayton. Só que não conseguiu vencer, né? Dallas venceu por 99-95 e vamos lá, vamos aqui dissecar o jogo. Primeiro período, né, nos 3 primeiros minutos, né, o Dallas teve ali uma boa produção até perder o Luka Doncic, né? A partir daí, o Phoenix Suns começou a controlar muito bem o jogo, né? O Chris Paul comandou de forma brilhante o ataque do Phoenix, que foi muito produtivo, e em 4 minutos o Phoenix abriu 8 pontos de diferença. Somente nos 2 minutos finais que o Dallas conseguiu reagir graças ao Spencer Dinwiddie, que explodiu para 10 pontos e empatou o jogo. E aí foi onde o Dinwiddie começou a assumir o protagonismo do jogo, porque no segundo período o ataque do Suns foi muito mal, e o Suns continuou sofrendo com o armador do Dallas, cara. O Dinwiddie meteu mais 10 pontos no segundo período, terminou o primeiro tempo com 20 e fez com que o Dallas fosse para o intervalo vencendo por 6 pontos. O Dinwiddie fez parecer que o Dallas não estava sentindo muita falta do Doncic, tá? O Dinwiddie foi sensacional. No terceiro período, o Michael Bridges e o Chris Paul voltaram bem, produziram bem, cada um meteu 8 pontos. Só que, novamente, o Phoenix Suns não teve resposta pro Spencer Dinwiddie. Foi impressionante que o Dinwiddie jogou, cara. O Dinwiddie meteu muita bola, foi pra dentro, agrediu muito, coordenou bem o ataque do Dallas. E o Mavs foi pro quarto período vencendo por 7 pontos. Por 7 pontos. E aí, no quarto período, mesmo com o Cam Johnson tendo muita produção, né, metendo 9 pontos, 2 bolas de 3, mesmo com isso, o Phoenix não conseguiu buscar o placar. Por quê? Vacilou muito no ataque. O Phoenix desperdiçou muita posse. O DeAndre Ayton, que vou falar uma coisa pra você, os números mascararam muito a atuação do Ayton, porque na prática, cara, o Ayton tomou muita decisão ruim, perdeu muita bola fácil, e isso fez com que o Phoenix não conseguisse buscar a diferença, porque na defesa o Phoenix continuou tendo problemas com o Dinwiddie, e não só com ele. No quarto período, o perímetro do Dallas foi muito bem, cara. O perímetro do Dallas entregou 5 bolas de 3. Então o Phoenix não virou o jogo por vacilo. Por vacilo, cara. Por vacilo. No final, o Dallas conseguiu sua 26ª vitória e o Phoenix a sua 25ª derrota. Pegando aqui os destaques do jogo, para mim o melhor jogador da partida foi o Dinwiddie, meteu 36 pontos, 9 assistências e assumiu a bronca de ser o líder do Dallas na ausência do Luka. Para mim ele cumpriu a missão muito bem. Pelo lado do Phoenix, eu quero destacar o Cam Johnson, que meteu 22 pontos e 5 bolas de 3. E o Chris Paul, que meteu 22 pontos e 10 assistências. O DeAndre Ayton, em números, ele foi muito bem. 19 pontos, 20 rebotes, 2 bloqueios. Mas aí quando a gente olha para o field goal do Ayton, a gente vê o número de oportunidades que ele desperdiçou. O Ayton fechou com 6 de 20 no field goal. 6 de 20. Isso para um pivô que basicamente só pontua dentro do garrafão porque o Ayton não espaça a quadra, é muito baixo, um aproveitamento muito ruim. O Ayton vacilou muito, vacilou na defesa, vacilou no ataque, cara, na boa. Os números mascararam muito a atuação do Ayton. E um outro ponto que para mim foi crucial para a derrota do Phoenix foi o banco. O banco do Suns foi muito mal, cara. Muito mal. O banco do Suns entregou apenas 11 pontos no jogo. Isso é muito pouco. Muito pouco mesmo. Grande vitória do Dallas e surpreendente vitória do Dallas, né? Porque sem o Luka, pra mim o jogo já estaria na mão do Phoenix automaticamente. Só que o Phoenix, por incompetência, não conseguiu, né, ganhar esta partida que na teoria era muito fácil de ser ganha, né? Mas bom,
Esses foram os destaques da rodada de ontem. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dos jogos. Comentem aqui, que é muito importante. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ative as notificações, que é muito importante para você não perder nenhum de novo. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai te oferecer 7 dias grátis para testar o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de stream de jogos da liga. Então, caso você ainda não tenha o League Pass e queira testar por 7 dias grátis para ver se é bom mesmo, é só clicar nesse link, tá bom? Galera, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Hoje tem muita coisa para sair, inclusive saíram os titulares do All-Star. Você achou que eu não ia comentar sobre os titulares do All-Star? Irei comentar sim, então fica ligado no canal, porque hoje ainda sai a minha análise dos titulares do All-Star. Será que eu vou reclamar de algum jogador? Provavelmente, porque eu virei um velho ranzinza desde que eu comecei a produzir vídeos. Então provavelmente eu vou reclamar de alguém. Tá curioso pra saber de quem que eu vou reclamar? Cola aqui no canal mais tarde que vai ter vídeo. Além disso, vai ter muita notícia, muita informação, muito conteúdo saindo durante essa sexta-feira maravilhosa. Então conto com a sua audiência, fechou? Galera, é isso. Obrigado a todo mundo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.